Reflash está no ar mais uma vez, segundo vídeo com o músico cearense Pingo de Fortaleza. Agradecer mais uma vez o Pingo por estar aqui, agradecer Rafael pela presença. Vamos começar esse vídeo ouvindo um pouco de música, Armador Gemedor, em homenagem aí a Rafael, já que está na rede. Música que conta um pouco da história da rede do Nordeste, né? Vamos lá. Armador gemedor, vai gemer no outro lugar, que é pro sono do amor armador, na rede poder chegar. Então a gente sonhar, um sonho lindo, encantador, armador, vai gemer no outro lugar. De algodão, ou uma varandada, num cantinho bem guardada, ou na mala pra viajar. Quem nasce no Ceará tem a rede como bem. Pra onde vai levar rede? Quando volta da rede é refém. Armador gemedor, vai gemer no outro lugar, que é pro sono do amor armador, na rede poder chegar. Então a gente sonhar, um sonho lindo, encantador, armador, vai gemer no outro lugar. Toda criança foi pela maninada, numa rede até rasgada, na hora de amamentar, como um barco a balançar. Foi lugar de namoro, a rede também foi consolo, recanto de derramar choro. Armador gemedor. Aí o final diz assim: chegado o tempo inevitável da morte, da vida severina sem sorte, a rede foi o lençol de quem deixou de ver o sol e a paisagem nordestina, companheira de estrada, herança e nossa sina. Armador gemedor. Valeu, Pingo, obrigado. Vejo que aqui o Nordeste em total presença, né? Pingo cearense, eu sou cearense, moro em Pernambuco, Rafael na Paraíba, e eu estou aqui com a blusa do baiano, né? Raul Seixas aqui, ó. É nosso, né? Aí toca Raul. Vamos continuar um bate-papo aqui com o Pingo. Agora eu quero entrar no tema maracatu. Eu fiquei curioso, o Pingo. Primeiro, antes de mais nada, eu queria perguntar a ti, o teu interesse por maracatu começou com a composição do maculelê, foi a primeira composição no ritmo maracatu, o interesse, como é que começou esse interesse pelo maracatu, e eu tive vendo alguma coisa sobre maracatu, eu não acabei não me aprofundando muito, mas eu sei que vi que tem duas diferenças, né? O de batuque virado e o de batuque solto, né? E me parece que um é mais tocado na zona urbana, o outro é mais tocado na zona rural. Eu queria que você falasse um pouco da diferença desses dois estilos. Inclusive, se há diferença entre o maracatu cearense, se é quem pode dizer que ele é cearense, e o maracatu perguntando se a gente pode dizer também se ele é realmente pernambucano. Porque eu entendo que o maracatu tem origem lá na África, eu entendo, né? Mas esse termo maracatu surgiu aqui em Pernambuco, eu acho, não é isso? Rapaz, são várias perguntas, é quase um seminário, é quase um simpósio responder isso aí. Procure dar uma enxugada aí. Não, eu vou tentar, porque é muito interessante, suas perguntas são muito pertinentes e todas estão interligadas, né? E remetem a uma reflexão que a gente possa fazer com profundidade. Eu brinquei dizendo que é um simpósio, um seminário, que são muitas perguntas e são temas que remetem à história, à ancestralidade, à identidade, à estética dos grupos. Eu vou tentar ser muito sintético. Primeiro, a minha primeira contato com o ritmo maracatu foi na minha adolescência, vendo os maracatus no Carnaval de Fortaleza, as agremiações carnavalescas de maracatu. Depois, na minha adolescência, eu escutava Ednardo, e Ednardo, em algumas canções, trazia um ritmo que a gente identificava como ritmo do maracatu cearense, como Pavão Misterioso, Longarinas, Terral, que é aquele ritmo, né?
carnaval misterioso. Isso ele gravou em 74, foi tema da novela da Globo Saramandá em 76. Então, a minha referência era muito superficial. Ele tem uma música Cauim também, que ele fala, né? Rainha Preta do Maracatu. Acho que é de 79, esse disco. Mas eu era adolescente, escutava tudo isso, fazia tudo isso. Mas eu não tinha uma relação com esses grupos, nem com nesse universo. Em 86 lancei o Canudos, em 88 lancei Lendas e Contendas, com o grupo baiano Bendegó, mas eu não tinha ainda essa relação. O fato é que o Guaraci Rodrigues, meu parceiro, ele me deu uma letra, e essa letra, quase com muitos termos Yorubá, Nagô, chamada Maculelê, ele me deu, eu montei ali, porque ele me dava meio desorganizado, as coisas assim, um papel meio amassado, tal, o Guaraci, meu grande irmão parceiro, saudoso parceiro. E eu, um dia, num apartamento que eu morava, eu musiquei essa letra, espontaneamente, usando o ritmo que o Ednardo tocava no Pavão Misterioso, que seria, portanto, o ritmo do maracatu, né? Então eu fiz... Num batuque zumbi, Xangô quilombola. E a música trazia essa ideia do quilombo de Palmares, presente nas comunidades, muitos termos religiosos, afro, que eu não entendia na época, mas eu musiquei essa canção e comecei a cantá-la no mesmo espetáculo. E ela tem um refrão muito forte, as pessoas começaram a cantar essa música. Ela começou a ser a última música do meu espetáculo. E eu fui atrás de gente que fazia maracatu para colocar no palco, para exemplificar essa música. Então, eu procurei o Descartes Gadelha, um artista que já tocava com alguns grupos. Procurei alguns grupos para entrarem no final do espetáculo de maracatu. Então, aí eu começo a conhecer a manifestação. Eu saio da minha música, começo a conhecer a manifestação. Em cada disco, eu vou colocar uma música com esse ritmo. Por exemplo, sol está nos olhos de quem brilha. Já é de 96, mas é Solo Encanto, também tem esse ritmo maracatu. E aí eu estou colocando essas músicas ali, nos discos, conhecendo algumas pessoas, e em 2000, o dirigente do maracatu mais antigo aqui, fundado em 36, e que vai fazer agora, portanto, 90 anos, me chamou para fazer as músicas do grupo, cantar no carnaval, que era o Maracatuás de Ouro. Aí eu digo, rapaz, eu só sei fazer as minhas aqui do palco, eu nunca não fui de grupo. Aí fui lá, participei de uma reunião, e eu entrei nesse maracatu chamado Ás de Ouro. E passei a fazer as músicas do carnaval desse grupo. E passei a ser uma espécie de produtor desse grupo. E lá eu constatei que não tinha nada escrito, que as pessoas chegavam para pesquisar. E aí eu pesquisei e fiz um livro sobre o Ás de Ouro. Então, ao fazer um livro sobre o Ás de Ouro, aí eu tive que pesquisar o maracatu cearense como todo, a presença do maracatu aqui desde o final do século XIX, trazida pelas crônicas de alguns historiadores que viam esses grupos quando eram pequenos, a fundação do Ás de Ouro como embrião de todos os outros grupos. Aí pronto, aí eu me especializei na história, um pouco na história desses grupos, aprendi muito. E em 2006, nós criamos um maracatu próprio, chamado Maracatu Solar. Eu criei com alguns amigos, para poder, é o seguinte, eu senti alguma dificuldade no Ás de Ouro em desaguar as minhas ideias criativas, porque o grupo já tinha determinadas estéticas bem estabelecidas como padrão, e na minha pesquisa eu tinha encontrado outras estéticas. Por exemplo, eu descobri que o maracatu não tinha um ritmo só. Na década de 40 e 44, um musicólogo mineiro passou aqui e gravou o maracatu com vários ritmos. Então, eu queria um grupo que eu pudesse ter essa diversidade rítmica. Aí, criamos o Solar para desaguar aí. Porque o Ás de Ouro já tocava só esse ritmo que eu mostrei aqui, que a gente chama de solene ou de coroação. Nos meus livros eu uso essa nomenclatura. E o ritmo do maracatu cearense se chama solene ou de coroação, que é esse. Tem, que é bem lento. Esse é só daqui, tocado aqui no Ceará. Então, eu criei esse maracatu solar, comecei a pesquisar, fiz mais 2, 3 livros sobre esse universo. Então, e eu tive também que estudar lógico maracatu no Brasil, né? Então, eu tive que mergulhar na cultura de Pernambuco. Por quê? Porque as primeiras notícias dos maracatus se dão em Pernambuco. Inclusive, as primeiras notícias nos jornais usam o termo maracatu de forma pejorativa. São notícias policiais dizendo que um grupo estava fazendo um maracatu na rua lá e teve que ser disperso. Que era isso? Um batuque, né? Uma festa. E o grupo tinha que ser disperso porque estava fazendo um maracatu lá nas ruas de Recife. E os próprios brincantes parece que usavam esse termo maracatucar como um termo de dispersão. Maracatucar quer dizer fugir para não ser preso, sabe? Essa é a explicação mais recorrente, embora
outros historiadores, pesquisadores tentem dizer que era de origem indígena, maracá, catu, bonito, toque bonito, maracá do porco, tatu. Você sabe que a história não é linear e também o olhar sobre a história não é único, né? Depende muito da forma como cada pessoa enxerga aquele fenômeno, aquele espaço. O fato é que os maracatus de Pernambuco, eles são enxergados, eles são visibilizados muito antes do que o cearense. Porque o próprio processo também de organização urbana, da presença do colonizador, em Pernambuco, se dá uns 150 anos antes do nosso aqui. Porque, não sei se vocês conhecem o Ceará, mas aqui, a costa cearense, nós não temos a zona da mata. Não temos a zona da mata. Estamos a 200 metros do Equador, aqui, 200 quilômetros do Equador, e você sai da duna para o sertão. Você não tem aqui a zona da mata. Então, o primeiro ciclo de ocupação do colonizador, o interesse dele para a monocultura da cana, se dá no litoral ali da Bahia até perto de Natal. Depois ele pula. Deu uma travada aí no vídeo do Pingo. Ver se ele retorna agora. Rafael, já tem alguma pergunta pronta aí para o próximo? Tenho. Sobre maracatu, né? A gente podia falar também dos livros, né? Ele já está falando de maracatu, eu acho que já tá para não se estender, né? eu acho que já está meio que talvez esgotado a parte de maracatu, que ele já está já fiz alguns. Já falou bastante já sobre, né? Sim, pois é. Aí eu queria ouvir dele também um pouco sobre os livros, né? Acho que ele voltou aí. Pronto, amigo. Beleza, Opa. desculpe aí. Não, tranquilo. Vou continuar aqui. Vou continuar aquele momento. Desculpe se eu estou me alongando, mas eu vou tentar continuar aqui. Não, tranquilo. Então é o seguinte, esse processo, essa diferença de 150 anos, o colonizador só chega aqui com interesse na época do gado, quer dizer, o Ceará vai servir de pastorio de gado, do ciclo do gado para fornecer gado e carne. Então, os maracatus de Pernambuco, eles são mais antigos, porque os núcleos urbanos são mais antigos. E eles começam a existir no início do século XIX, a partir das casas de religiosas, casas de Xangô de Recife. Então, eles têm um vínculo direto com a religiosidade. Alguns historiadores vão dizer posteriormente que eles vieram de uma coroação que havia na igreja, chamada Coroação dos Reis de Congo, que era um dia em que o dono dos escravizados permitia que eles escolhessem um rei e uma rainha e fizessem uma festa, principalmente nas igrejas de Nossa Senhora do Rosário, em outubro. O fato é que os grupos de maracatu, eles têm a sua essência nas religiões afro, né? Porque é um cortejo de batuque, de dança, e, lógico, também desses corpos, porque é um cortejo simbólico de coroação de uma rainha negra. Na realidade, é isso, é um cortejo simbólico de coroação de rainha negra, com batuque, dança, e, de alguma forma, ele migra para o carnaval como uma forma de existir, de ser permitido ali esse tipo de manifestação que era proibida nos outros dias, por causa da perseguição às religiões afro e tal. Então, os grupos de Recife, eles vão ser esses grupos que a gente chama maracatu de baque virado. O que é baque virado? É o toque, que é um toque mais de terreiro, e que eles são mais urbanos, e que eles têm uma corte mais sólida, e que eles têm música que num batuque em vários ritmos, principalmente malê e luanda, e outros também, com variações múltiplas, e ele vai acontecer principalmente em Recife, nas proximidades de Recife. Esse é o que a gente chama maracatu de baque virado. O outro maracatu, que é outra experiência de Recife também, que está mais relacionada à zona rural, tem uma influência ali dos caboclos, de lança, da dança de caboclos e tal, e é um maracatu diferente, porque ele tem alguns personagens distintos, como, por exemplo, o lanceiro, que é o personagem principal, que fica em volta da corte. Ele é feito com outro ritmo, o ritmo dele não é ritmo de acompanhamento, é um ritmo de intermédio entre a toada, que são cânticos improvisados. Então, ele é diferente. O maracatu rural de Pernambuco, ele só existe em Pernambuco, como também o maracatu virado de Pernambuco, o baque virado só existe em Pernambuco. O cearense, ele nasce aqui de outras experiências, no final do século XIX, também dos terreiros e também das coroações que existiam aqui. E ele vai adquirir características diferentes. Só que ambos não, mas os três migram para o carnaval.
De alguma forma, eles passam a ser manifestações carnavalescas e assimilam características desse universo, desse ciclo, como, por exemplo, a criação de um tema anual, a competição entre os grupos, né? A padronização da estética, porque, de alguma forma, como eles vão ser julgados entre eles precisam ter uma estética padrão. Então, eles precisam ter os mesmos personagens para ser julgados e tal. E aqui no Ceará nós vamos ter isso também. A estética do cearense é esse ritmo, que eu falei de coroação, que é diferente do de Pernambuco, mais lento, embora o Solar adote a diversidade de ritmo, toque até o maracatu pernambucano. Aqui vai ter algo que é muito diferente, que é o fantasiar-se de negro, que é uma máscara negra com a luva preta e tal, que alguns de Pernambuco consideram blackface, até acham que o maracatu cearense é blackface. A gente não considera blackface porque não é feito com o sentido de ironizar o negro, mas, de alguma forma, é de fortalecer essa identidade, mas, ao mesmo tempo, como você fortalece, você nega, porque você fantasia-se de negro. Por exemplo, o Solar não usa essa estética, porque a gente só pode considerar isso como uma estética, né? O padrão estético, usar essa máscara, essa luva negra, essa segunda pele e tal. Mas os outros grupos usam. O Solar não usa essa segunda pele. Os outros grupos tocam um ritmo só, muitos o solene. Nós não, adotamos a diversidade rítmica. E nós também não participamos da competição. Então, falar do maracatu em geral do Ceará, ele é distinto de Pernambuco, ele tem características parecidas, ele tem uma corte, ele tem alguns personagens iguais, tem personagens diferentes, tem instrumentos iguais, instrumentos distintos. Por exemplo, aqui nós temos um ferro, que é uma espécie de triângulo feito de mola, que ele aparece no contratempo desse ritmo. Taca, tum, tum, tem. É um ferro que ele soa como um sino, bem forte, grave. E nós temos, os grupos usam esse negrume ou falso negrume ou fantasiar de negro, nós não usamos. Mas eles estão no carnaval e hoje eles têm, como os pernambucanos, alas, né? Que são adquiridas, são frutos da sua experiência no carnaval. Então, ala de baianas, alas de negras, ala da corte, ala dos orixás, ala da capoeira. E as fantasias também foram mudando, se adaptando aos concursos de fantasias, saindo um pouco do universo afro, entrando no universo mais da moda de Luís XV, a lá Luís XV europeia, da corte europeia, porque a cultura é dinâmica e os grupos também são dinâmicos, as pessoas são dinâmicas, e cada grupo tem a liberdade, deve ter a liberdade de escolher sua própria estética, sem essa ideia folclorística de tudo tem que ser igual, passado oralmente, de uma pessoa para outra, porque era assim no passado, não. A cultura é dinâmica e ela tem que ser dinâmica, porque senão ela vai desaparecer. Então, a minha percepção é essa. Eu passei a fazer músicas nesse universo e passei a compor para o Maracatu Solar, e aí nós passamos a reverenciar uma entidade das religiões afro todo ano. Então, já fiz um disco sobre isso, que é o Xirê, né? Exatamente uma roda de canções para essas entidades. Fiz um livro, e discuto, às vezes, converso com o parceiro, respeitamos, através do Solar, todos os outros grupos, mas temos também as nossas características próprias. E é algo que para mim é muito importante, que o maracatu, ele não é, para mim, ele está além dessa estética. Para mim, a estética é apenas um elemento. O mais importante do maracatu, para mim, é a sua essência. É a festa, é o encontro festivo e a reverência que ele faz à cultura de matriz africana, a cultura de matriz religiosa africana, a luta contra a intolerância religiosa, a luta contra qualquer forma de racismo, e a festa, o encontro festivo. Então, se é pintado, se não é pintado, se é rápido, se é lento, isso para a gente não é o mais importante. O mais importante é esse ajuntamento, essa festa, essa liberdade que o maracatu traz, e esse encontro com a ideia de ancestralidade, de que você é fruto de algo que foi construído, né, no outro tempo e espaço por outras pessoas, que esse conhecimento vem sendo trazido, e foi trazido pelos escravizados, e foi somado a outras culturas indígenas, a própria cultura também do colonizador, e que chega até hoje como fruto dessa junção de elementos. É algo assim, não sei se eu consegui ser claro, se eu misturei muito, mas é mais ou menos isso. Não, está muito bem respondido. O maracatu é uma manifestação de resistência, de toda forma, né, o Pingo? Porque você hoje, a arte, ela virou, dentro do universo capitalista, mercantil, né, ela virou uma mercadoria, né? De consumo rápido, de difusão e de venda rápida, hoje cada dia mais volátil, inclusive virtual, inclusive hoje através dos streams, essa coisa, né, da música que não tem mais nem suporte físico. Então, o maracatu não faz parte desse universo de mercado. Tudo que não faz parte do mercado é uma resistência ao mercado. Qualquer música não se insere nesse universo de venda, de troca
rápida entre quem produz e quem consome, que trata o ouvinte como apenas um consumidor, né? E que procura usar uma linguagem rápida de consumo e repetitiva, e igual. Tudo que foge a isso é resistência. Hoje, fazer MPB hoje é resistência, né? Dentro do universo de mercado que se prende ali a um forró padrão, a um funk, a alguma coisa assim, que está naquele limite ali de uma linguagem padrão, tudo que foge é resistência. E o maracatu é porque traz elementos de resistência. A própria religião, né? Praticar a religião afro-brasileira é resistência, né? Diante de uma ideia de padronização de uma crença, fé. Então, tudo é resistência. E nós vivemos numa época, Pinho, que até a manifestação da ciência é uma manifestação de resistência, infelizmente. Infelizmente, é verdade. Então, e a arte, né? A arte, ela virou a música, um produto. Hoje, eu fico impressionado, assim, quando eu vou pesquisar nesse universo, eu nem paro muito para adentrar nessa ciranda aí, porque você vai aqui, vê uma música tocada milhões e milhões de vezes, você vai ouvir aquilo ali e você diz, rapaz, é isso que você está ouvindo. Sinceramente, cara. Um batidão, com 3 estrofes, às vezes com letras, sabe, que reproduzem a misoginia, reproduzem preconceitos, reproduzem visões equivocadas de sociedade. E ali você tem milhões e milhões de pessoas ouvindo aquilo ali de um dia para o outro, gerando riquezas para as pessoas. Enquanto o outro tá lá, não consegue chegar nas pessoas, não consegue ser ouvido, sabe? Então, é muito difícil. Hoje o universo assim, da difusão é muito complexo, porque, inclusive, para os artistas, eu falando com o menino dos Renegados, que você entrevistou, ele dizendo da dificuldade, porque antes ele tinha um CD para vender. Hoje ele não tem mais o suporte para vender, não tem mais o CD. E ele só tem que viver dos shows, e os shows, para uma banda de rock alternativa, não são tão cotidianos e os cachês também não são tão altos. Então, e os streams não nos retornam, porque você não tem milhões, só ganha dinheiro com a difusão das plataformas, quem tem mais de milhões e milhões de audições. E a gente não tem, chega a isso. Então, mas nós estamos lá, porque é uma forma de ter o seu trabalho em algum lugar, porque afinal de contas, se eu não estiver lá, como é que você... Eu não consigo mandar por carta para você a minha música, né? Então, é contraditório, tem gente que questiona, mas eu mantenho lá porque é uma forma que eu encontrei de estar presente no mundo todo e que as pessoas possam me ouvir. Vou passar a palavra aqui para Rafael, para mais uma pergunta, Rafael. Por favor. Bom, eu percebi que você é escritor, compositor e músico. Então, queria saber, passando já para a parte dos livros, quais dos seus livros você considera mais importante e por quê? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou considerar novamente o primeiro, sabe? O primeiro, que é o As de Ouro 70 anos de Memórias Loas e Batuques. Primeiro porque é uma linguagem que eu estava pela primeira vez adentrando, experimentando. Então, eu até mesmo como letrista, eu demorei a ser letrista, porque na realidade eu musicava muito poemas, no primeiro disco, no segundo, tem muitas letras de parceiros. Só depois do terceiro, quarto disco, é que eu comecei a ter coragem de colocar minhas letras ali, de musicar as minhas letras, de fazer as minhas coisas, porque eu musicava pessoas que já tinham gravações, que já eram poetas, livros publicados, meus amigos aqui do Ceará. Então, eu comecei a acreditar, a musicar as minhas poesias, a partir do Cantares, creio eu, que tem um solo em canto, que tem várias letras minhas. No Lógica já muitas letras minhas. Agora, o forró, agora todas as letras são minhas, praticamente. De 13, 12 ou 11. Então, era poesia. Mas a prosa, eu nunca tinha escrito a prosa. Então, eu fui escrever um livro sobre como é escrever um livro, sabe? Que linguagem eu vou usar? E eu tive que ler muitos formatos de livros, aí, até algumas dicas, olha, os parágrafos pequenos aqui são mais atraentes, aquela coisa de uma leitura mais prática, usa sua linguagem pessoal, não procure usar uma linguagem que não seja... Aí eu fiz um livro com bastante espontaneidade, assim, eu costumo dizer que eu escrevo como eu falo. Eu escrevo como eu falo. Se você pegar o livro As de Ouro 70, você lê rápido, mesmo sobre história, porque tem uma forma que eu vou escrevendo que é espontânea,
e ao mesmo tempo brincando. Eu gosto muito de fazer esses causos, né? No meio de uma história séria, contar uma brincadeira. O cearense é um pouco assim, né? O nordestino em geral. E o cearense tem a fama de ser bem humorístico, né? Gostar de brincar e tal. Então eu vou contando causos, ao mesmo tempo falando coisa séria, contando causos e tal. Então eu acho que o Ar de Ouro foi, para mim, assim, eu digo que é o mais importante porque foi o primeiro. Então eu escrevi, depois eu escrevi organizei sobre a música cearense, bastante extenso, denso, contei com a participação de outras pessoas. Escrevi o das mulheres, aí comecei a inserir histórias de vida, né, nos meus livros. Eu gosto muito dessa coisa de história de vida. Isso que vocês estão fazendo, eu acho importantíssimo. Eu tenho aqui um programa chamado Arte e Militância, onde eu converso com as pessoas 2 horas sobre suas histórias de vida. E às vezes eu convivo com uma pessoa aqui há 40 anos, mas quando eu vou para o programa e escuto a pessoa durante 2 horas, aí eu percebo a grandiosidade dela. Você faz que cara bacana, que história, sabe, de vida. Então eu comecei nesses livros todos a colocar um pouco de história de vida, um livro sobre as mulheres cearenses. Tem 20 mulheres que contam suas histórias de vida, porque no primeiro também já tem 20 depoimentos de brincantes de maracatu do Ar de Ouro contando suas histórias de vida. Eles são todos disponíveis no site digital da música cearense, né? O segundo é um livro também que é uma espécie de tese, não, um trabalho de fim de curso. Eu fiz uma especialização em arte, educação e cultura popular e escrevi um artigo sobre a diversidade rítmica do maracatu cearense. Esse é o trabalho que eu considero, um trabalho mais técnico, né? Que eu tive que fazer sobre os parâmetros ali da academia e tal. Então é o segundo livro. E o mais recente, que eu lancei agora, que está disponível no site digital, que é o Xirê de Pingue de Fortaleza, onde eu conto as experiências do maracatu, de cada música, como eu construí cada música. Aí eu tive que pesquisar mais o universo afro, aprender mais sobre cada entidade, cada orixá e tal. Eu tive que mais ou menos explicar o que poeticamente eu tinha escrito, sabe? Porque na prosa, é o seguinte, a poesia é algo muito rápido, né? A poesia você não tem que explicar nada, você só joga ali os elementos, pinça ali uma coisa. Já a prosa, ela aprofunda mais, né? Porque é maior, o texto é mais denso, então você tem que... Inclusive, o Xirê de Pinho Fortaleza é como se eu estivesse explicando a minha poética. Sabe, eu fiz isso por isso, mas eu nem sabia que eu tinha feito isso por aquilo. Mas depois de pesquisar, eu descobri. A poesia é muito intuitiva, e a prosa não. A prosa, ela requer... É mais difícil, ela requer mais conteúdo, ela aprofunda mais os temas. Então, a poesia, não, a música, ela passeia sobre o universo. O livro, não, ele mergulha mais. Você fez a comparação da poesia com a prosa, né? Você disse que a prosa você meio que tem a necessidade de explicar e a poesia não, né? Fazendo assim um paralelo na matemática, a gente tem a diferença entre o axioma e o teorema, né? O axioma é aquele que você afirma e que você não prova, né? É algo que tem um sentimento de fé, um dogma, vamos dizer assim. E o teorema não. O teorema é um negócio muito mais elaborado e você vai ter que demonstrar o porquê daquilo, explicar todos os detalhes até você chegar à comprovação, né? Fazendo meio paralelo aí com a poesia, a prosa seria mais ou menos isso, né, Pingo? Eu gostei do exemplo. Eu gosto muito de matemática, sabe? Sim. Acho que a minha música, se você for analisar uma música, por exemplo, o Cantares, se você for desenhar uma parábola do Cantares, se você conseguir desenhar os intervalos do Cantares, você vai ver que ali é matemática pura. Tá, tará, aí você vai tarará, tará, Cantares é lindo. Eu estava ouvindo o disco ontem, Cantares, é lindo. porque a música, de alguma forma, ela é matemática. E quando a gente constrói melodias, constrói através de intervalos e tempos. Então, desenhar isso é incrível. Dá para fazer umas parábolas, umas progressões, E o porque Pitágoras foi o primeiro filósofo a fazer a associação da música com a matemática, né? da física, né, quando ele faz a divisão, quando a gente chega nessa divisão da escala tonal, que na realidade ele pega uma corda, divide, toca e vê que depois divide. Uma oitava, isso. É a mesma nota, só que o dobro dela, ele diz, bom, 7 notas, essa oitava já é a mesma nota, só que estão dobrada. Então, depois ele divide ali, ele vai dividir matematicamente, né? As notas, vibrações, hertz, né? E por segundo, e vai até, enfim. Então, quer dizer,
tudo está interligado, né? E a música tem muito isso. Eu acho que nós somos mais intuitivos, a gente não, ainda bem que ninguém precisa fazer uma equação para compor depois. A gente compõe, quem quiser, quem faça a equação. Vamos para a reta final do vídeo, já temos aí perto de em torno de 25 a 30 minutos, a gente também não ficar com um vídeo muito longo. Vamos para a reta final. Eu queria que Pingo falasse da importância da sua ida a Exu, né? Você comentou em off comigo, que está prevista uma visita a Exu em dezembro, agora em comemoração ao Dia do Forró, acho que é o Dia Nacional do Forró, se eu não me engano, e também seria o dia de aniversário de Luiz Gonzaga, né? Fala um pouco da importância dessa ida até lá para a gente entrar na reta final do vídeo. Bom, na verdade, eu estou com uma expectativa muito positiva. O fato é que a minha obra sobre o Caldeirão, que é uma obra densa, pra vocês terem ideia, o vídeo ao vivo do Caldeirão, da suíte do Caldeirão da Santa Cruz do José, tem mais de 70 pessoas no palco. Coral, orquestra, músicos, cantores. Eu gravei um álbum, um documentário e fiz um ao vivo, né, do Caldeirão, com os alunos da Universidade Federal do Cariri, o coral da Universidade Federal do Cariri. E esse espetáculo foi feito em maio do ano passado, no Juazeiro, no Crato, em Fortaleza. E foi gravado em Fortaleza, está disponível no YouTube, chama-se Suíte do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, é uma parceria com o cineasta Rosenberg Cariri. Esse, ao invés de, ao contrário de Canudos, ele conta a história cronologicamente do Caldeirão, do Beato. E aí, dia 18 de dezembro, os alunos da Universidade Federal do Cariri, do coral da Universidade de Cariri, vão remontar e reapresentar o espetáculo, lá no Juazeiro, dia 18. Então, eu vou para lá, para o Juazeiro, vou fazer uma espécie de direção, porque, diferentemente da estreia do ano passado, que o coral fazia apenas o coro, mas os cantores eram profissionais, os músicos eram profissionais, desta feita, todo o espetáculo vai ser feito pelos alunos da Federal. Eles vão tocar os instrumentos, vão fazer o coro, e vão fazer as vozes principais, e vão fazer também os textos, porque tem um texto que vai narrando, né? Então, tem um que vai narrar, o outro vai cantar. Então, eu vou chegar lá alguns dias antes para fazer a direção desse espetáculo, e como, coincidentemente, estava próximo a essa data do dia 13, eu resolvi chegar antes no Cariri, e vou pela primeira vez ao Exu, visitar a terra de Luiz Gonzaga, porque quero simbolicamente lançar esse pé de serra, forró na roça, na cidade lá. Vai ser um lançamento simbólico. Vou participar de um programa de rádio, vou tocar no palco. Não é o principal, lógico, não tenho essa intenção, nem tenho esse espetáculo montado para isso, mas vou tocar algumas canções, vou conversar com as pessoas, vou visitar a terra desse grande artista, genial artista Luiz Gonzaga, que realmente consegue, em parceria com o cearense Humberto Teixeira, colocar o baião no cenário da música nacional, porque ambos conseguem dar visibilidade a um gênero que já existia, lógico, nas violas, nas cantorias e tal, mas eles conseguem teorizar sobre isso. Humberto Teixeira faz a letra de baião e Luiz Gonzaga toca isso com uma escala maravilhosa, com uma presença maravilhosa, né? O Raul é que disse que o Luiz Gonzaga era o nosso Elvis Presley, né? Ele diz isso, né? Fazer essa relação, né? Realmente, o primeiro artista que aparece com figurino, né? Todo com figurino, inspirado no cangaço, que não tinha isso, né? E vai para tocar, e vai realmente ser formador de todos nós, porque a cultura, a nossa música passa por Luiz Gonzaga, pelas escalas que ele usa, né? Eu fiz uma canção nesse forró chamado São Francisco, a Luz sobre o Mundo, que é sobre São Francisco Canindé, que tem essa escala que a gente toca muito aqui, que a gente chama de mixolídio, que é outra forma de organização sonora, sabe? Que ele usava muito, naturalmente, que é um modo matemático diferente de dividir. Ao invés de ser dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, é si bemol. É um pouco a sétima menor, não é a sétima maior. Isso está muito presente na música dele, na minha também. As pessoas vão dizer que eu faço muita música modal, muita música no mixolídio e tal. Então, para mim, quer dizer, vai ser um grande prazer, uma emoção muito grande pisar na terra desse guerreiro, né, desse nordestino que saiu daqui, que serviu o exército, chegou no Rio lá para batalhar, tocar na noite, que depois se constituiu um grande artista e que é referência de todos nós. Então, é uma expectativa positiva e lançar e divulgar esse meu forró pé de serra aí de forma simbólica lá. Então, a ideia é essa. Eu espero poder estar lá nesse dezembro, fazendo esse momento.
Agora, Pingo, já estamos na reta final, né? Queria saber... Desculpa, porque o meu microfone estava desligado. Pode falar, Rafael. Queria saber, assim, se você tem em mente alguns projetos, mas, assim, pensando futuramente, né? Que você pretende pôr em prática. Você tem algo em mente? Eu tenho algumas coisas que eu estou pensando, sabe? Eu convivi aqui com o Túlio Mourão, e ele me deu um livro de contos, de crônicas sobre a história dele. Ele foi do Mutantes, tocou com Milton e tal, né? E eu fiquei pensando que eu tenho algumas passagens na minha história que eu poderia contar isso através da prosa, né? Isso aí é o forró. Café com pão e manteiga, vai tocar. Aí, por exemplo, eu ontem estava pensando, vendo muita coisa do Raul, e vendo que eu tenho uma crônica para fazer sobre o Raul, porque o único show do Raul foi que eu fui ver aqui, não aconteceu, né? 82, 83, ele já estava num estágio meio que assim, e ele não entrou, ele entrou no palco, carregado por 2 enfermeiros, depois ele saiu, não voltou mais, voltou só a banda, e o pessoal derrubou o som, o PA no estádio, foi uma confusão, e depois o choque entrou, batendo em todo mundo, eu saí correndo. Eu me lembro, eu estava em Fortaleza, morava em Fortaleza nessa época. Foi no Oeste de Borba, Pois é. Eu fui ali naquele momento ali, então eu tenho muitas passagens, num dia que me confundiram com bingo, anunciaram o bingo, o pessoal achava que era um bingo, então penso que talvez eu faça algum trabalho de crônicas, esse é o Centauros e Canudos, e também eu separei algumas frases minhas aqui, que um rapaz faz um projeto de poemas nos muros, faz os lambi-lambi, e me pediu uma frase poética, botou uma frase minha num lambi-lambi desse, e outra agora botou no outdoor, um projeto de outdoor de frases. Aí eu separei umas frases aqui, quem sabe eu vou fazer um livro sobre essas frases, tem um livro sobre esses contos. E, musicalmente agora não, porque eu já lancei 2 esse ano, né? O Xirei e o Forró. Então vamos ver o que acontece, mas eu tenho essas 2 ideias, e no próximo ano também vai ter o lançamento do livro, do Centauros e Canudos, transformado em quadrinhos, e eu vou fazer uma exposição dos meus 45 anos de carreira. Realmente, essa exposição já fiz o projeto. Eu quero coroar 40 anos de Centauros e Canudos e 45 anos de carreira com essa exposição e esse livro. E quem sabe lançando esse da poética e dos contos, não sei ainda, mas a gente está sempre fazendo coisas novas. Eu quero dar um encerramento para esse vídeo, fazendo algumas indicações, né? Eu estava olhando aqui no YouTube, nos discos do Pingo, e eu achei interessante esse disco, que são cantoras cearenses, né? Que cantam Pingo, né? Entre elas tem Fátima Santos, tem Mona Gadelha, tem Nida Moniz, entre outras. São 2 discos, pelo que eu estou vendo aqui, do ano de 2018, né? Aí tem Érica, Daniela Montezuma, não é isso, Pingo? Esse é um projeto, chama-se disso. Cada disco são 16 cantores, são quase 60 cantores, mais de 60 cantores. E como tem algumas canções que são cantadas em coro, mais de 80 mulheres participam desses álbuns. Amelinha, né? Desde a Amelinha, desde uma cantora de rádio aqui chamada Ilha Maria, que cantava na rádio, sim. Até as mais recentes cantoras. Então, é um mapeamento das vozes femininas que eu faço através dessa obra. Tem muita MPB aí, muito violão, muito acordeon, muito piano. São músicas que eu compus para essas cantoras. Então, tem a Melinha, para te dizer que quando a tarde cai, não é culpa minha. Aí eu fiz uma música para a Melinha, fiz um blues para a Mona Gadelha, né? É isso aí. Então, esse é o solo feminino. São 4 volumes. E muitas músicas compostas para as cantoras cearenses, em geral. Mas tem a participação da Cida Moreira também, especial. Mas, no geral, são cantoras cearenses. Eu quero deixar uma outra indicação aqui. Pessoal do Ceará, um disco lançado em 2002, né? Aqui é Ednardo, Fagner... perdão, o Fagner não faz parte desse disco, né? É Belchior, Amelinha e Ednardo, né? Mas eu acho que deve ter alguma composição do Fagner, alguma coisa desse tipo, porque tem Terral, que quem canta aqui é Ednardo, Amelinha e Belchior, tem Como Nossos Pais, tem Na Hora do Almoço, que é do Belchior, juntamente com o Ednardo, tem Mucuripe, com Amelinha, enfim. Aí é por isso que eles chamam o pessoal do Ceará, né? Do pessoal, porque não é pessoal do Ceará. Esse disco é muito interessante.
É muito bacana, Belchior foi, acho que foi um dos últimos discos que ele participou. É de 2002. Porque foi quando ele começa a sua peregrinação, né? Desaparece um pouco do universo social. Sim. Então, e são muitos discos, então, como você disse, 30 e pouco, se colocar aí 10 faixas em média, vai ter aí, dá quantas faixas? Dá umas 300 faixas, né? Sei lá. Bom, eu quero agradecer, não só agradecer, mas parabenizar a Pingo pela sua obra, sua longa obra, vários livros publicados, discos lançados, né? Sua contribuição artística é imensa, né? Não dá nem para medir o tamanho dessa obra. Parabéns por flertar aí com vários gêneros, por você incluir na música temas que são importantes, né? Você fala do sertão, quando você fala de Canudos, você fala do maracatu, de certa forma você está falando um pouco, digamos, desculpa, do que a gente trouxe ali da África, né? Está falando de Pernambuco também, do Ceará, enfim. Parabenizar pelo seu trabalho e desejar boa sorte aí na sua empreitada aí que você tem pela frente, né? E agradecer aqui você aqui na rádio, acho que você está, de certa forma, colaborando muito com o nosso projeto, é importante demais você estar aqui. A Rádio UASH é um projeto que iniciou na bolha, dentro da UASH, né, entrevistando professores, técnicos, alunos, né, fazendo uma visita dentro da nossa unidade acadêmica. E aí começou a surgir a ideia de a gente expandir o projeto para outros temas, incluir a música, indicação de livros e por aí vai. E, inclusive, na semana passada, eu entrevistei um egresso de agronomia, já está disponível no YouTube, Natan Lucena, que já está lá na USP, está fazendo seu mestrado. Então, a gente está buscando pessoas de fora de Pernambuco, né? Os pernambucanos, os cearenses, mas os que também estão fora, né? Da nossa região, né? E o Pingo de Fortaleza está aí contribuindo, trazendo sua música, a sua obra, né? Aqui na Rádio Arte. Só agradecer, Pingo, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço você, Antônio, a oportunidade, agradeço ao Rafael pela participação aí, diretamente da Paraíba. Para mim é muito importante esse momento, poder falar, porque ao mesmo tempo que eu estou difundindo, eu estou refletindo um pouco sobre o que eu tenho feito, o que eu pretendo fazer. E só agradeço demais, parabenizo aí, porque eu acho que todo projeto de extensão, de reunir os estudantes, de oportunizar, né, a participação, de criar um mecanismo que saia um pouco desse universo fechado da universidade, que, né, saia desses muros, é muito importante, porque faça ecoar o sentimento acadêmico, né, a perspectiva acadêmica de você como professor, Rafael como estudante ainda, e que é importante porque esse fazer, né, esse diálogo com a sociedade faz com que a academia se torne algo vivo, né, dinâmico, e propicie que vocês possam também crescer com esses diálogos, e nós aqui com esses projetos que a academia vai criando de extensão, que são importantíssimos. Queria também... Pode falar, Rafael. Queria agradecer ao Pingo, né, pela entrevista, e pessoa bem simpática, educada, e eu me sinto representado como jovem, né, ter um artista dessa magnitude, nordestino, né, criando obras críticas, acho muito interessante, e só gratidão mesmo. Obrigado por ter participado conosco hoje. Tá certo. E fica o convite, Pingo, você, numa outra oportunidade, a ser convidado pela Rádio Arte, em outro momento, porque você sabe, né? Os temas nunca se esgotam. A gente sempre tem algo a falar, sempre tem algo a apresentar. Para encerrar o vídeo, gostaria que Pingo tocasse uma música de sua escolha, um trechinho, só para a gente ir encerrando o vídeo, como agradecimento e parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho, Pingo. Vamos lá ouvir mais um pouquinho de Pingo de Fortaleza aqui na Rádio Arte para a gente encerrar. Valeu, Rafael, obrigado pela participação. Beleza, eu vou encerrar com uma canção chamada Noite Azul, uma parceria minha com Paraíba e Augusto Moita, muito conhecida aqui por todos do Ceará, gravada pelo Ednato, pelo Lúcio da Aldeia. Ontem mesmo me mandaram um vídeo do Circo do Tiririca, a música estava lá na abertura, sei lá, essa música ela viaja e chama-se Noite Azul. Um
O mar se deitou na areia, ouvindo a canção Nagô. É a mãe da terra inteira chamando os filhos de toda cor. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Dançam as cores, som dos tambores, dançam os orixás. Rainha negra, magia e beleza, na sombra dos baobás. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Maracatu, maracá, maracatu. Maracatu, meu solar, maracatu. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Valeu, obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Um abraço para todos que estão acompanhando a Rádio Haste, que é a maior rádio universitária do Sertão de Pernambuco. Um abraço, Pingo. Valeu, Rafael. Obrigado mesmo. Coração, parabéns.